vamos falar sobre Mateus 24, pastor Marcos. Como podemos saber se tratam-se dos sinais derradeiros ou, como disseram os discípulos de João, por exemplo? Ainda devemos esperar outros sinais? Ainda devemos esperar outras coisas? Devemos esperar outros acontecimentos? O que o senhor pode falar sobre isso, pastor Marcos? Queridos, realmente estudar as profecias é interessantíssimo, mas é preciso que a gente tenha discernimento, né? Quando João surgiu lá na região do deserto, anunciando o reino de Deus, o que ele começou a falar? Que eles se arrependessem, porque o tempo do fim era chegado. Quando Jesus ele aparece por sua vez, anunciando também o reino de Deus, ele diz o quê? Ele diz que o reino de Deus é chegado e o fim dos tempos também. Paulo, ao discorrer sobre esse assunto, ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 10, que tudo que foi escrito antes foi escrito para nossa edificação, aqueles que estão vivendo o tempo do fim. Então, que tempo é este, né, que nós estamos vivendo, segundo a Bíblia, o tempo do fim? Mas, pastor, Paulo falou isso aos coríntios do seu tempo. Jesus falou isso aos judeus do seu tempo. Mesma coisa João Batista aos judeus do seu tempo. Sim, o tempo do fim é inaugurado com a vinda de Jesus. E ele se estende, então, até o seu retorno. Para nós, geralmente pensamos em tempo do fim como os últimos anos, mas quando a gente fala de Deus e da sua palavra, o tempo do fim é um tempo que começa com a vinda de Cristo e se estende ao longo dos séculos até o retorno dele. Então, se você quiser entender a Bíblia, você tem que estudar as Escrituras com esse entendimento, que é o entendimento bíblico. Aqui no sermão profético da destruição do templo, em Mateus 24, Diácono Aldo, infelizmente, as pessoas elas mostram um desconhecimento, né, da palavra. Por quê? Jesus, ali no começo do capítulo 24, ele está saindo do templo. E enquanto ele caminha, os discípulos então se aproximam e começam a apontar para as construções magníficas do templo, que era o maior pavimento construído da sua época. Era uma maravilha da engenharia do seu tempo, atraía visitantes, nem em Roma havia tal coisa. Então, ele era realmente esplendoroso, o templo realmente era lindo, era magnânimo. E os discípulos, eles chamam a atenção de Jesus para tudo aquilo, falando, finalmente nosso Deus é valorizado. E Jesus então olha para eles e diz, vocês estão vendo essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus fala isso, queridos, o que vem na cabeça de um judeu do primeiro século? Zacarias, no seu capítulo 14. Em Zacarias 14, eles mostram Jerusalém destruída, saqueada, e o Messias vindo. E o Messias vindo para libertar o seu povo. Então, eles associam a destruição de Jerusalém com a vinda do Messias. Então, uma semana depois, mais ou menos, Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele e lhe perguntaram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Então veja, queridos, eles perguntam 3 perguntas numa só. A primeira, quando se darão essas coisas? Que coisas? Destruição do templo, não ficará aqui pedra sobre pedra, que era o que Jesus havia dito anteriormente a eles. Mas a segunda pergunta é, qual sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos, ou seja, da consumação dos séculos? Só que veja, o conceito de fim dos tempos para Jesus é esse conceito mais amplo, da primeira vinda até o retorno dele. Depois, meus amados, a destruição do templo não teria nada a ver com a vinda, a volta de Jesus.
Mas eles não entendiam isso. Eles não entendiam que o templo seria destruído, eles não entendiam que Jerusalém poderia ser mais uma vez destruída e Jerusalém seria reconstruída antes de Jesus voltar. Então, como eles não tinham esse entendimento, eles fazem as perguntas erradas. Jesus, por sua vez, responde de maneira ordeira e responde, inclusive, de uma forma bem didática, mas eles continuam não entendendo. Então veja, quando Jesus ele fala sobre os sinais, né, Diácono Aldo, ele vai falar o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, né? Vocês serão entregues para serem maltratados, haverá perseguição, vocês serão odiados por todas as nações, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Veja, ele cita esses sinais, mas ele diz claramente: estes são apenas o princípio das dores. Se nós não entendermos o que é princípio das dores, nós vamos achar que esses sinais, ele está falando para os nossos tempos e apenas o começo da destruição, como pregam muitas igrejas. Ora, não é assim. O princípio das dores, ele tem a ver com a primeira pergunta que eles fizeram, a destruição do templo. Então, por exemplo, a partir do verso 15 até o verso 22, ele vai falar sobre a grande tribulação daqueles dias. No princípio das dores, dos dias em que Jesus profetizou até a destruição do templo, 40 anos, o tempo de uma geração, se cumpriu tudo isso, queridos. Eles ouviriam falar de guerras e rumores de guerras. Veja, vivia-se naquela época o tempo da Pax Romana, então era um pouco impensável ter guerras e rumores de guerras, mas Jesus falou que eles aconteceriam, e aconteceram antes do ano 70. Depois ele falou sobre fomes e terremotos que se cumpriram também, alguns até registrados aqui nas Escrituras. Depois ele falou sobre os falsos profetas. O que não faltavam eram falsos profetas nos dias de Jesus e após esses dias, queridos. Então vejam, tudo isso foi o princípio das dores. Este texto do 15 ao 22, que muitos utilizam para falar da grande tribulação, ou seja, que falam que vai acontecer no final dos tempos, foi a grande tribulação que veio sobre os judeus, para quem Jesus estava discursando naquele momento. Houve grande tribulação como nunca houve antes. Os judeus, eles foram dispersos por toda a terra. Quando você estuda, o pastor Misael gosta desse assunto, ele sempre nos ensina sobre ele, os cativeiros e os castigos dos judeus. Nós vemos perfeitamente que houve o exílio na Babilônia, que houve o cativeiro no Egito, mas de todos eles, o pior foi a dispersão mundial por não terem crido no Messias. Eles foram dispersos pelo mundo inteiro e desde então têm sido duramente perseguidos, duramente mortos, duramente afligidos, uma tribulação que nunca havia acontecido até eles e nunca acontecerá de tal forma que houve no passado. Vão passar por lutas no futuro? Ainda vão. Depois a gente fala sobre isso. Mas nunca como houve dessa vez, porque dessa vez eles foram dizimados, foram destruídos. Jerusalém foi destruída, foi reduzida a pó. O templo foi totalmente destruído. Então a primeira pergunta de Jesus, ele responde aqui. Mas veja, queridos, Jesus, ele retoma o assunto, né, dos falsos cristos e falsos profetas. Por quê? Porque este é um sinal que também engloba a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? A sua vinda e o fim dos tempos. Essa segunda e terceira perguntas que se respondem juntas, elas vão dizer a respeito, então, né, dos demais sinais, que são as falsas religiões, os enganos religiosos, a falsa igreja. Vamos falar sobre isso aqui ainda hoje, com certeza, né, que são profecias de Cristo e aconteceriam antes dele voltar. E estão se cumprindo ao pé da letra, queridos. Assim como também tribulação.
Veja, tribulação daqueles dias. Então nós vivemos dias de tribulação, agora já não só para os judeus, mas veja, estes sinais, tribulação, fomes e terremotos, guerras e rumores de guerras, doenças, perseguição, estes sinais nós classificamos como sinais cíclicos. Eles não aconteceram só como o princípio das dores, eles acontecem também como ao longo do fim dos tempos, se tornando cada vez mais expansionistas, ou seja, eles começam na nação de Israel, mas eles alcançam o mundo todo depois disso, e eles cada vez se repetem com mais e mais intensidade. Então, por isso que muitas pessoas falam, mas esses sinais estão acontecendo já há 2000 anos. Verdade. Por quê? Porque estes sinais aqui em específico, né, guerras e rumores de guerras, perseguições, o esfriamento do amor, fomes e terremotos, essas coisas, elas foram profetizadas para acontecerem de modo cíclico. Mas, veja, são alguns sinais. Agora, as falsas religiões, que Jesus faz questão de repetir 2 vezes no capítulo, elas são ainda mais fortes como um indício de fim dos tempos. Certo? Queridos, nós não devemos esperar outros sinais. Os sinais estão se cumprindo. Diácono Aldo, os sinais estão aí. É que nós precisamos entender a palavra de Deus. A gente esperar que haverá uma perseguição mundial contra os cristãos, uma grande tribulação que envolverá perseguição mundial, ou interpretar esse texto, olha, né, quando virem a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, como se fosse um sinal para os dias de hoje, não é. A abominação da desolação é um sinal para o passado. Por quê? Porque já se cumpriu. Aqui Jesus deixa bem claro que a abominação da desolação foi a invasão dos romanos contra Jerusalém e a destruição do templo. Esse aqui é a abominação da desolação. Então não dá para você espiritualizar esse texto aqui e levar para os últimos dias que ainda faltam. Isso aqui se cumpre, né, como princípio das dores. Não que não haverá uma tribulação mundial, já está havendo, veja o aquecimento global, veja os desastres que acontecem no mundo todo. Isso tudo prova que os sinais vão se repetir, mas em específico esse sinal aqui foi para aquele tempo. Se você tem alguma dúvida, leia Lucas 21. Você vai ver como aqui Jesus está falando da destruição do templo em Jerusalém, como é muito claro a profecia para aquele momento. Agora, vejam, queridos, que interessante. Por que algumas pessoas têm falado que as profecias estão se cumprindo em 2025? Primeiro, por causa desses sinais, né, terremotos, fomes, desastres. Também por causa da recente posse do presidente norte-americano Donald Trump. Ele tomou posse dizendo aí claramente, ele vai mudar a ordem mundial, ele vai instituir uma nova América. E aí tem gente que vai interpretar isto como o surgimento da besta que sobe da terra. Mas, Diácono Aldo, por favor, vamos entrar depois nesse debate mais para frente novamente, porque não tem nada a ver. A besta que sobe da terra não é os Estados Unidos, queridos. Esqueça isso, né? Biblicamente não tem base que sustente essa interpretação. Vamos conhecer um pouco mais sobre isto mais para frente, estudando as Escrituras. Mas, sim, os sinais que nós vemos, esses sinais mais genéricos, eles se repetem desde que Jesus profetizou sobre eles. E com cada vez mais intensidade. Isto aponta para uma iminente volta de Jesus no fim dos tempos, os quais nós vivemos desde que Jesus veio a primeira vez e que indicam que brevemente ele voltará.